E vamos que vamos estudar mais um pouquinho. Aqui a gente tem que manter o equilíbrio, isso que é bom, né? Não dá para vacilar. Então a gente está de volta, mais um pouquinho de conteúdo, ainda falando da função afim. A gente está com 4 aulas já, né? 3. Função afim. Mas são 4, que eu acho que ainda tem uma coisa lá de aplicação, de resolução de problemas. Que não deixa de ser aplicado. Vocês viram que a gente toda o tempo aula todo tem aplicação. Só que assim, na aula anterior nós aprendemos nós redefinimos, vamos melhorar, que na função afim o gráfico é uma reta, ou seja, aquilo que nós chamávamos lá em gráficos de curva da função, que era ligar os pontos, para a função afim, essa curva tem uma característica reta, é uma reta. Beleza, aí nós vimos também que quando nós pegamos a função e zeramos o y, nós estamos encontrando o zero da função, ou seja, nós vamos encontrar o x que zera aquela função. Sim. Beleza? Então, isso foi a continuação. Nós estamos somente agora renomeando aquilo que nós já sabemos fazer. Verdade. E a aula 38 traz pra gente um pouquinho sobre um tal de estudo do sinal. Lembra que a gente já trabalhou a reta real? Sim, sim. A gente já trabalhou a reta real, não trabalhou? Então agora a gente tem condição de dizer para que lado a função é positiva, para que lado ela é negativa, na verdade é isso. E alguns casos particulares, porque dentro da função afim tem alguns casos que a gente vai identificar quando o B é 0, quando a gente tem o A 0 aqui, pode ter essa definição, né? Pode. E aí a gente vai definindo aí algumas situações, dando casos particulares, tá certo? Beleza. Então, estudar mais um pouquinho, vamos lá? Aula 38, a aula que fala sobre a função afim, na sua parte 3, então, casos particulares e estudo do sinal. Vamos lá, vamos começar com os casos particulares. Isso aí. Nos casos particulares, então, podem ser de 3 formas. Bom, a função pode ser constante, a função pode ser linear ou a função pode ser identidade. E o que a gente vai fazer? Vamos estudar um a um todos esses casos particulares. Vamos começar assim? Função constante. Olha aqui, professor Maurício, já traz na lata aqui, já, ó. o gráfico constante, direto. Né? O gráfico direto, ó. Temos o eixo x, temos o eixo y e temos uma função ali, ó, constante. Certo? Certinho. O que seria essa função constante? Não muda, né? O nome já diz. O que é constante é porque não muda, certo? Beleza. Vamos lá, então. A função constante, como o próprio nome diz, não é crescente nem crescente. Sendo por isso, ela é constante. Ela nem cresce e nem decresce. Ah, então quer dizer que o domínio lança as flechas tudo numa mesma imagem? Isso. Ah, então independente dos números que entram na máquina de calcular, o resultado que sai é o mesmo? Isso, é o mesmo. Como e aí, assim? Pode como isso, assim? Arnaldo? Pode. Vamos imaginar um exemplo bem prático para vocês entenderem muito bem. É comum, hoje em dia, nós termos em vários lugares pizzarias, churrascarias, restaurantes que fazem o preço constante. Rodízio. Rodízio ou mesmo aquele valor lá do prato, self-service à vontade. Você paga ali, vamos imaginar um rodízio, R$40. Você pode comer o tanto que você quiser. Se você comer um pedaço de pizza, R$40. Se você comer 10 pedaços de pizzas, R$40. Se você comer 50 pedaços de pizzas, R$40. O preço não muda. Você vai numa churrascaria de rodízio, R$100 do rodízio. Se você comer um pedaço de carne, R$100. Se você comer 10 pedaços de carne, R$100. O preço não muda. Você pode comer o tanto que você quiser e o preço continua o mesmo. Beleza. Então é o caso aqui, ó. Quer ver um aplicativo maluco? Olha lá, vamos dizer que o aplicativo deu a louca, né? O aplicativo maluco, vamos ver. Um aplicativo maluco trabalha da seguinte maneira, seguinte forma. Independente do destino dentro da cidade, ele cobra R$20. Sério? Seríssimo. E aí? Como fica? Olha lá, então nós temos a função tipo f de x igual a
20. Não depende de X. Ah, não depende de X. Então, se rodar 2 km, 3 km, 4 km, o aplicativo fez uma promoção naquele dia, qualquer destino dentro da cidade cobra R$20. Isso. E como isso ficaria no gráfico? Olha lá, a gente sabe que se for 2 km, R$20. Se for 4 km, R$20. Mas como assim? Como assim? É que não tem o X aqui, ó. Não tem o X para a gente tá substituindo por 2, por 4, por 6. Não tem o X, só tem B. Nessa só temos o B, né? Então, olha lá, independente do resultado de quilometragem, vamos lá. Se for 2 quilômetros, R$20. R$20. E se for 4 quilômetros? R$20. R$20. E se for 6 quilômetros? R$20. E assim por diante, né? Então, mas não é justo porque quem mora muito perto vai pagar muito caro. Não, mas aí é o detalhe de você se organizar, certo? Isso, e olha lá como é que fica a nossa reta no gráfico. Paralela ao nosso eixo X é a representação da nossa reta. Então, uma reta constante é desse jeito aqui, ó. Ela fica paralela ao eixo X, olha que legal, tá? E não tem valor de A. Por que não tem valor de A? Porque não toca o eixo X, ou seja, não tem raízes. Beleza. E sabe o que eu lembrei agora? Só que não é nessa daqui, não é? Mas tem uma paródia que fala que não toca em mim. Tem. Essa daqui não toca, não toca. Ver, né? Ó, quando é -3, é 2. Quando é 0, é 2. Quando é 3, é 2. Então, ficamos com a função aí, f de x igual a b. Essa é a característica da nossa função constante. Tá? Beleza. Ó, gente, aula de anotar, tá? É aula de anotar, porque nós estamos vendo os casos da função, casos particulares. Então, a gente já viu a função afim como um todo, no seu sentido geral, que a lei de formação é f de x igual a x mais b, certo? Beleza. Correto? E agora a gente está vendo casos específicos. Então, anota. A constante é desse tipo, f de x igual a b. Só tem B, não tem A. Só isso. Se não tem A, não tem X, né? Porque se o A é 0 vezes X, zerou. Beleza. Só tem B. Então, quando substituir, o resultado vai dar sempre o mesmo. A nossa reta paralela ao eixo X. E aqui, exemplos práticos, né? Eu coloquei aqui o caso dos rodízios. Vimos aqui o aplicativo maluco, que faz lá qualquer distância R$20. Então, são situações que nós percebemos que, na medida com que eu aumento tudo, o valor continua o mesmo. Então, quer dizer, nesse caso, ela é constante. A variável x não vai alterar a minha função. O valor da minha função não acabou. É só isso aí, pronto. Isso mesmo. Mais um tipo? Vamos lá? Bora. Função agora linear, né? Então, agora a gente vai ver a característica dela. O que acontece quando a função é linear? A função linear sempre, anota sempre e intercepta a origem do sistema no ponto 00. Interceptar significa que vai cortar no ponto 00. A função linear ela é do tipo f de x igual a vezes x. E aí, olha lá, para cada valor de A, vai ter um valor, né, lá correspondente no nosso B, no nosso Y. Beleza. Então, cada valor de B vai lançar uma flechinha, né? Beleza? Beleza. Olha aí, né? Pois é, então aqui nesse caso não tem B, né? Então agora o B é 0 e o A é diferente de 0, né? Então esse A pertence aos reais, né? E já foi. E já foi o aprendizado aí. Então a linear, quem é 0 é o B, né? E aí, o que vamos fazer? Vamos dar um exemplo? Olha lá, exemplo de número 2. Deu a louca nas ofertas. Uma loja de calçados está fazendo a seguinte promoção. Qualquer par de sapatos por R$50. Então, o nosso f de x agora é igual a 50 vezes x. Então, agora, depende da quantidade só de pares de sapatos que você for comprar. Se você comprar um sapato, R$50. 2 sapatos, R$100. 3 sapatos, 150. Mas o sapato custa todinho o mesmo valor. Eles estão liquidando aí, vai fechar a loja, eles estão fazendo uma mega promoção e 50 vezes qualquer valor, porque 50 é um valor que ele determinou por cada calçado, tá? Então, ó, como que vai ficar?
Se for um calçado, 50 reais. Se for 2, 100 reais. E se for 3, 150. Isso mesmo. Vamos colocar aqui? 1, 50 reais. 2, 100 reais. 3, 150. 150, né? A gente vai fazendo a conexão aqui dos pares ordenados, certo? Então temos a nossa... Ah, e se não comprar nenhum calçado? Ah, não paga nada. 0. Então você ficou só olhou. na origem, né? Então, com base nisso, ó, traçamos a nossa reta. É uma função linear. Todas são linhas, né? Mas essa aqui é a característica da linearidade, é que fala nesse sentido, passando pela origem. Beleza. Certo? Certinho. Então, olha lá, vamos lá. Olha que legal. Outra A constante corta, né, paralelamente ao eixo X, não toca no eixo X. A linear, eu vou ter um número multiplicando o meu X, então pode ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes metade, vai ter um número multiplicando. E o principal, para ser linear, tem que passar no ponto 0, 0. Beleza? Beleza, legal, né? E aqui a gente tem mais um exemplo, ó. F de x igual a 2x. Quem é o A? O A é 2. Quem é o B? O B é 0, certo? Certo. Beleza, beleza, beleza. Então vamos em frente, né? E agora, vamos estudar outra? Ah, vamos fazer aqui, ó. Quando x é 0, 2 vezes 0, 0. Quando x é 1, 2 vezes 1, 2. Quando x é 2, 2 vezes 2, 4. Então traçamos a nossa reta aqui da função linear, passando sempre pela origem, tá? Beleza. Vamos de função agora identidade? Identidade? Identidade, cara crachá. Função identidade, agora já tem a representação dela aqui, né, mostrando pra gente. Também, pelo que percebemos, passa na origem, né, 0, 0. Mas, claro que ela vai ter alguns detalhes. Vamos lá? Vamos estudar ela? Olha lá, então. A função identidade sempre passa pela origem, igual à função linear. Ou seja, a função identidade é uma particularidade da nossa função linear. Por quê? Porque para ela ser identidade, o nosso coeficiente numérico A tem que ser igual a 1. Então, com isso, nós temos que os mesmos valores que entram na máquina saem da máquina do mesmo jeito. Ah, sim. Ah, então se entrou 1, sai 1? Sai 1. Se entrou 2, sai 2? Sai 2. Se entrou 3, sai 3? Sai 3. Ah, porque o nosso A é 1, né? E 1 vezes o valor vai ser ele mesmo, Isso. né? Ah, entendi. Vamos ver um exemplo Bora. prático? Olha aqui um exemplo prático. E vai rolar a festa, vai rolar. Vai haver uma festa na Top Festas. E a produtora de eventos disponibilizará somente 100 convites. Não perca essa oportunidade. Então, entre em contato e compre do lado do seu. Eita. Partindo do princípio que todas as pessoas que estão lá dentro teriam que ter convites, Tem todas. que ter. Só entra Até com a convite. organização, até Só o com barman, convite. até Vai ter que pagar. a pessoa da segurança, até a cozinheira, ou pelo menos vai ter que ter o papelzinho, né? Foi trabalhar, tem que pagar. Tem que entrar, vai ter que ter convite. Então, partindo do princípio, a quantidade de pessoas que vai ter lá dentro vai ser dependendo da quantidade de convites vendidos, tá? Beleza. Então, olha lá, se tiver 50 convites vendidos, 50 pessoas 50 na festa. pessoas. Se tiver 10 pessoas, 10 convites. E assim por diante, tá? Olha lá, um exemplo. 0 pessoas, 0 convites. 0 convites. 50 pessoas, 50 convites. 100 pessoas. 100 convites. E aí traçamos, então, a nossa curva da função, que nesse caso é uma reta, né? A característica muito interessante da função identidade é que a mesma distância que ela está do eixo X, ela está do eixo Y. E esse tá? é o detalhe importante, por isso que ela é chamada de identidade, porque o mesmo número que tem no eixo X tem no eixo Y. O mesmo número que entra na máquina de calcular sai é o da mesmo máquina que de calcular. sai, né? É Olha como lá se que alguém te legal. parasse na rua e falasse assim: ei, você é a Lucy, Peter, Fabiane? Sou sim, tá aqui, a minha identidade. Sou eu. Então, é cara a crachá. Uma equipe É uma equipe técnica de... especializada. Então, Exato. nessa função, né, o nosso A é 1, especialmente, passa pela origem e sempre o número que está em X vai ser resultado de Y. Então, a gente tem sempre o nosso domínio igual a imagem. A gente está falando na parte positiva, mas na parte negativa também
Acontece a mesma coisa, certo? E agora, para resumir tudo isso com vocês, um mapa mental aí bem top. Olha lá, que tomou conta da tela inteira. Ó. Tipos de função. Vai lá. Nós começamos falando de ideia intuitiva. Nós temos que olhar para alguma coisa e, a partir da observação e da interpretação, né, dizer se ela se relacionava de forma de função ou não. Beleza. Aí nós começamos a classificar a função. Falamos que função é a dependência entre duas grandezas. Essas duas grandezas dependem uma da outra. Pegamos essa função e jogamos no plano cartesiano, pares ordenados. Esses pares ordenados vão nos gerar um gráfico chamado de curva da função. O primeiro gráfico específico com nomes é o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta. A reta pode ser paralela ao eixo x quando o meu a for zero. Então tem uma função constante. A função pode cortar o nosso plano cartesiano no ponto 0, 0, passando por qualquer outro ponto. Aí eu tenho uma função linear. E se ela passar exatamente, né, cruzando o eixo onde a distância de x é a mesma distância de y, ela é chamada de função de identidade, ou seja, a nossa particularidade aqui é que o a é 1, tá? E aí, mostrando um pouquinho mais aqui, temos a representação de uma função crescente, quando o nosso a é positivo, e decrescente quando o a é negativo. Beleza. Então, ó, uma riqueza de imagem, né? Esse aqui é uma riqueza de imagem, porque esse slide aqui, você tem muita informação nele e praticamente o resumo da aula 37 e da aula 38. Perfeito, né? perfeito. Porque aqui a gente está trabalhando crescimento e decrescimento da função e também os casos particulares. Beleza. Legal, né? E agora, vamos identificar? Vamos fazer o exemplo? Vamos lá na telinha, então? Vamos identificar se ela é constante, se ela é linear ou se ela é identidade. Por exemplo... Nós temos ali, ó, no primeiro caso, y igual a 9. Vamos tirar o a e o b? Vamos, quem é o A? O A... Ah, peraí. Vamos tirar o A e o B? Vou tirar aqui depois, né? O A é 0 e o B é 9. Então, ela é uma função constante. E agora essa aqui, quem é o A? O A é menos 2. Menos 2 e o B é 0. Se o A é menos 2 e o B é 0, ela é uma função linear. Nessa aqui agora, o A é 1, na terceira, e o B é 0. Quando o A é 1, a gente já sabe que é a cara crachá, né? A função é identidade. E essa? O A é 6. O A é 6 e o B é 0. B é 0. Ah, o A é diferente de 1, então ela é uma função linear, beleza? Toda função identidade é linear, mas nem toda linear é identidade, tá? E aqui quem é? O A é 0 e o B 5/7. Beleza. Ou seja, uma função constante também, só que o nosso A é uma fração. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode, sem problemas, tá? Beleza. E agora com a galera aqui, vamos estudar um pouquinho e falar sobre o estudo do sinal. Mas qual sinal? Sinal de mais, sinal de menos? Não. Sinal de vezes, sinal de dividir? Vai ficar dividir? bem tranquilo, porque... Que sinal é esse? Você lembra que nós falamos assim, ó, olha só, nós falamos assim, na função crescente, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, certo? Nós falamos isso aqui. Só que o valor ser maior não significa que ele é positivo ou negativo. Não. Concordam? Concordo. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, no estudo dos sinais, nós temos essa característica de olhar se é crescente ou decrescente, só que nós vamos analisar agora o que acontece com os meus valores da imagem, as respostas que eu encontro depois que a reta passa pelo X. Passou pelo X, Sim, boa. o meu valor está aumentando, é positivo? Ah, então vai precisar do A. A gente vai precisar do saber A. se ela é crescente ou decrescente. Com certeza. Primeira coisa. A primeira coisa eu vou falar, crescente ou decrescente. Já aprenderam, né? Por quê? Por quê? Porque se ela é crescente, depois do A, ela vai para cima. Positivo. Positivo. Se ela é decrescente, depois do A, ela vai para baixo. Decrescente.
Ah. No ponto, no x, É a raiz. ela é zero, é a raiz. É o zero da função. Ela Então, não é nós nem temos- positivo nem negativo. Não. Ah, porque a gente bota igual a zero para resolver, né? É zero. Isso mesmo. Ah, então tá, olha aí. Muita coisa a gente já viu na aula Já 37, podemos então... até fazer a prova já. Já, né? Olha lá. Então tá fácil, tá? O estudo do sinal vai precisar do crescimento ou decrescimento da função, então precisa do valor do A, identificar. Acabamos de fazer, né? Acabamos de ver também se o A é positivo, crescente. O A é negativo, decrescente. Quem é o A mesmo? Quem acompanha o X. Quem tá grudadinho no X, tá? Beleza. Então são detalhezinhos aí que não pode mais esquecer, tá bom? Vamos lá então, para frente. Bora. Olha lá. Estudo do sinal da função afim pela análise gráfica. Vamos ver. Nesse caso, nós vamos atrás do intervalo. Lembram da aula em que nós falamos de operação na reta real? Naquela aula, nós trabalhamos com os intervalos numéricos. Daí nós temos que buscar esse intervalo para saber, acima do eixo X, os valores são positivos, abaixo negativo. Mas para saber se está acima ou abaixo, eu encontro a raiz. Então, olha só, eu preciso do valor do A para dizer se é crescente ou decrescente. Eu preciso da raiz para marcar no eixo X e a partir daí saber se vai estar positivo acima do eixo, negativo abaixo do eixo X. Beleza! E aí, claro, né? O que acontece? Aí a gente vai desenrolar isso desse jeito aqui, ó. Vamos relembrar primeiro quando que ela é crescente, quando é decrescente? A gente vai precisar, né? Maior do que zero, crescente. O A, né? O A maior que zero, crescente. E dá uma anotada também na raiz, no ponto que toca no eixo X. Que é a raiz, né? Quando o nosso Y é zero. Que a gente iguala a zero. Ah, e aqui é o B, né? Lembra que aqui é o B? Olha lá, que legal, né? Quando toca o eixo Y é o B. Então aqui a gente tem uma crescente e aqui a gente tem uma decrescente, certo? Certo. Então vamos lá. De acordo com a análise feita sobre as funções crescente e decrescente do primeiro grau, a gente pode relacionar os seus gráficos aos sinais na reta real, na reta X. Se ela é crescente, né? Ó, para cá são valores positivos. Ó, positivo, positivo, positivo. Para cá são valores negativos. Tá para baixo? Agora, se ela é decrescente, né? Decrescendo, olha lá. Os valores antes da nossa raiz são positivos. Os valores depois, antes, né? Os valores depois da nossa raiz aqui, ó, são os valores negativos. Nós não estamos falando dos valores de X, tá? Estamos falando dos valores de Y. É, porque é o reflexo. Isso, né? Beleza. Certo? Beleza. E aí? Passo a passo? Vamos num passo a passo? Passo a passo para resolver o estudo do sinal de uma função afim, certo? Certinho. Vamos lá então. Passo de número 1. Primeiro passo. O que a gente faz mesmo? Basta saber se a função é crescente ou decrescente. Vamos analisar o valor do A. Olhei o A. Ela é crescente ou ela é decrescente? A sua reta vai, a partir do toque no X, subir ou vai descer? É a primeira coisa. Beleza. Se a gente vai fazer isso primeiro, olha lá, dada a função y igual a 3x menos 6, quem é o A? O A é 3. Positivo ou negativo? Positivo. Então, a minha função é crescente. Certo? Certinho. A positivo, o A igual a 3, ela é crescente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Determinar o zero ou a raiz da função. Então, eu tenho que pegar a minha funçãozinha ali, igualar a zero? Isso. Achar o valor que entrou na máquina de calcular quando eu quero que saia zero de final, certo? Isso. Então, eu vou pegar, se eu tenho y igual a 3x menos 6, eu vou pegar 3x menos 6 e igualar a zero. 3x passa o 6 para o outro segundo membro, ele está negativo, passa? Positivo. Positivo. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o x que eu preciso que entre na máquina de calcular para dar zero, para zerar, é o 2, né? Porque 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Ô, gente. Tá bom? Tá bom. Acorda, galera! Acorda, menino! Tem aluno dormindo Tem já. aluno dormindo. Tô vendo daqui também. Presta atenção, vamos lá. Terceiro passo, bora ver. No terceiro passo, essa aí é a nossa raiz, né? Raiz. No terceiro passo, o que vai acontecer?
montar o esboço gráfico. Nessa hora, não precisa, se você quiser fazer, pode, mas não precisa ter no gráfico o X e o Y, tá? Pode ser só a reta horizontal. Ah, tá. Só pega uma retinha, bota a raiz, que é 2, e desenha ela crescendo ou decrescendo. Uhum. Para a direita, valores positivos, porque está acima do eixo X. E para a esquerda, valores negativos, porque está abaixo do eixo X. Beleza. E é isso. No quarto passo, aí a gente consegue, o grande finale, a gente consegue dar a solução disso tudo. É quando a gente monta os intervalos, não é? O quarto passo é montar os intervalos. É de fato fazer o estudo dos sinais, que é a leitura do intervalo que acontece ali. Analisar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Função positiva para x maior que 2. E função negativa para x menor que 2. É, maior que 2 porque está crescendo, está acima do eixo x. Menor que 2, ela está decrescendo, ela está abaixo do eixo x. Beleza. Então ela é negativa. Beleza. Difícil? Não. Marrom? Marromeno. Marromeno? Vamos fazer mais um? Com isso tudo, o estudo do sinal vai ficar fácil. Muito fácil. Será? Será que eles entenderam como procede? Acho que sim. Gente, se vocês não entenderam, olha lá, agora é hora de mão na massa. Vamos fazer junto com vocês. Se ficou alguma dúvida, é hora de esclarecer os fatos. Vamos produzir? Bora. Bora? Vamos lá então. Vamos praticar. Vamos fazer o estudo dos sinais das seguintes funções. Vamos lá, estudar os sinais. Y é igual a 9x mais 27. Y é igual a 9x mais 27. Com Y igual a 0. Y igual a 0. Ah, tá, mas primeira coisa... Mas vamos olhar se ela é crescente ou decrescente? É o A, né, que a gente tem que analisar, não é? O A é quem? O A é 9. Ah, tá, o A é 9. Então, é maior que 0, então ela é crescente. Certo. Beleza. Agora vamos achar a raiz da função? O zero da função? Bora. Como é que a gente faz aí? É só resolver ali a equação. Coloca 9x mais 27 igual a 0. Muito bem. 9x, o 27 vai passar para outro membro, não vai? Passando o 27 para outro membro, ele estava positivo, ele vai ficar negativo. Está multiplicando, passa dividindo. Menos 27 dividido por 9 vai dar menos 3. E aí o que acontece? Olha lá, ali já estava a informação, né, dizendo que o A é positivo, ela é crescente, então ela é positiva para valores maiores que 3, porque está acima do eixo X, e ela é negativa para os valores menores que 3, que menos 3, porque ela está descendo aqui para baixo do eixo X. Beleza. Legal, né? Então essa aí vai de brinde aí prontinha para vocês e a gente vai fazer uma construindo também com vocês, tá bom? Beleza. Joia, top. Dei uma olhada aí. Ah, meu Deus, não entendi nada. Para que isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Tudo isso. Vamos fazer mais um? Bora. Olha lá. E agora é quem? Agora nós temos uma função y igual a 20 menos 4x. Primeira coisa... Verificar o valor do A. O valor do A. Positivo ou negativo? Negativo, né? Olha aqui onde está o A. O A é menos 4. Então, se o A é menos 4, ela é decrescente. Depois vai aparecer aqui, né? Vamos primeiro resolver? O que eu tenho que fazer? Igualar a 0. Isso. Igualar a 0. Igualando a 0, vamos passar o 4 para outro mesmo, porque ele já fica positivo. Ó. Isso, mais prático. Mais prático, né? Não precisa mexer com o jogo de sinal. Beleza. Passou o 4x para outro membro, tá multiplicando, passa dividindo do mesmo jeito, tá? Então, o x, a minha raiz ou zero da função é o 5. Essa função, então, é decrescente, porque o A é negativo, decrescente. E aqui a gente tem o estudo do sinal. Ó. Temos o estudo do sinal. Então, ela é decrescente porque o meu A é quanto? Menos 4. Menos certo? 4, beleza. Meu A é menos 4, ela é menor que 0, então decrescente. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Valores negativos para maiores que 5. Maiores. Porque está abaixo do eixo. Então, para x menor que 5, ela é positiva, que é aqui, ó. E para x maior que 5,
ela é negativa. Então, deu uma invertidinha aqui da questão anterior. Por quê? Porque essa é uma função decrescente. Beleza. Então, tem que prestar atenção aos sinais, né? Aos detalhes. De quando ela é crescente, quando é decrescente, para a gente analisar a resposta final do estudo do sinal. Beleza. Temos que cuidar com A e temos que achar a raiz ou zero da função. Tá bom? Perfeito. Então, é basicamente o que nós já fizemos anteriormente, só que agora colocando as informações já dentro direitinho do que vai ser, né, no gráfico. Então, olha só, nós estamos basicamente encerrando a parte de função, né, do primeiro grau. Então, olha só, a próxima aula vai ser meio que fazer um alinhamento, não é, dessa função na prática. É um alinhamento da função na prática. Mas, basicamente, a função afim se encerra nessa aula. Porque nós fizemos, vamos lá, para vocês não perderem o retrospectiva da função afim. Nós começamos a trabalhar de maneira intuitiva. Foi. Vocês vão ver que a próxima aula, aqui nós vamos falar de aplicações, é nós pegarmos já a matemática e jogarmos nas situações. Então, a gente falou que para ficar mais fácil para vocês, a gente vai, primeiro, a gente pega o nosso dia a dia, entende o nosso dia a dia e equaciona. Aí vira função. É, porque a gente começou de maneira intuitiva. Isso. Né? A próxima aula vai pegar a matemática e vai forçar no dia a dia. Vai chegar e vai falar assim, é assim que você vai fazer, é assim que acontece. Só que nesse meio campo, nós precisamos entender que a função afim, ela é também um polinômio do primeiro grau, por isso é chamada de função polinomial, porque ela é um polinômio do primeiro grau. A função afim, ela tem um termo dependente e um termo independente, A e B. O termo dependente, o que depende do x, ele garante que a minha função vai ser crescente ou decrescente, que o meu valor de y vai ser positivo depois que tocar no eixo x ou antes, aí depende, ele é positivo ou ele é negativo. Então, eu começo a olhar para a função já e já de vê um monte didática. de coisa, né? Isso. E legal é que a gente foi construindo a cada aula, né, o conhecimento. Por exemplo, a gente chegou nessa aula já com os casos particulares. Então, quando ela é identidade, quando ela é linear e quando ela é constante. Constante é aquela reta paralela. Retinha, então, isso. porque às vezes o Enem, ele mostra os gráficos e faz só você identificar o que ela Pronto. E aí foi legal esse ponto, né? porque em algumas situações nós vamos ter o gráfico. Olhei para o gráfico aqui, ó. Olhei para cá. Sem falar nada, eu já tenho que saber que esse 5 é a minha raiz. Eu já tenho que saber que o valor do A aqui é negativo. E isso só de olhar para o gráfico. E é com propriedade de olhar e falar assim, o A é negativo. E o mais legal de tudo é a gente ter o passo a passo para resolver as situações e também de maneira gradativa. Então, cada aula a gente vem com um pouquinho mais, né? E agora sim a gente faz vamos dizer assim, uma abrangência geral do que é a função afim. E isso, se você for construir um mapa mental, agora é o momento. Perfeito. Porque agora você consegue dizer quando ela é constante, você consegue dizer os casos particulares, você consegue dizer quando é o gráfico, como que é o gráfico da função, o estudo do sinal. Então, agora fica um mapa mental top, né? Agora sim, aí sim podemos fechar um mapa mental de função afim. Ponto, fechamos. Porque depois vamos ver outros tipos de função, né? E a gente só consegue fechar o assunto quando a gente dá esse geralzão, né? Perfeito. Ainda temos brincando com os números. Bora ver? Vamos brincando com os números para descontrair pensando e calculando ao final da aula. Claro, olha lá, sempre. qual é a perguntinha de hoje? Vamos ver? Um teste de raciocínio. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode vestir-se ou se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? 12, 18, 35 ou 24? De quantas peças de roupas os professores de matemática precisam para combinar nas aulas de matemática? É mesmo, a gente tem muitas opções, né? Tem umas que não combinam tanto quanto gostaríamos, mas... Na vida real, de um jeito, na TV de outro. Tom sobre tom, né?
Legal. E aí, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir, tendo 6 camisas e 4 calças? Pensa. Isso aí é assunto que veremos na unidade 3, mas a gente já vai lançando propostas aqui para vocês, certo? Certinho. Vamos finalizar então a nossa aula, bem legal, né? Na sua parte 3, a função afim, com bastante conhecimento. E a gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta com as atividades de sala, tá bom? Até já!